Boa noite, está começando pela rede CNT de televisão, o Jogo do Poder, um espaço aberto para discussão política. Nós, aqui da CNT, acreditamos que o debate, o contraditório, é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o propósito, esse é sempre o objetivo aqui do Jogo do Poder, que tenho o prazer de receber hoje um dos maiores e mais respeitados cientistas políticos do Brasil. Eu me refiro ao querido Paulo Bahia. Boa noite, Paulo. Boa noite, Ricardo. Boa noite, ouvintes, telespectadores. É uma felicidade sempre estar aqui com vocês. É um prazer recebê-lo mais uma vez para um bate-papo sobre a política nacional e sobre também a política regional. É sempre um prazer beber dos seus ensinamentos aqui nesse estúdio, nessa bancada do Jogo do Poder. Na verdade, é uma troca, porque você também é craque, né, Ricardo? Não, é generosidade sua. Paulo, vamos começar a nossa conversa analisando a situação nacional. Nós tínhamos um quadro há 2 semanas que mostrava a ascensão de Flávio Bolsonaro, chegando numericamente a ultrapassar o presidente Lula em pesquisas de intenção de voto. Muito bem, até que houve a revelação pelo Intercept de uma conversa dele com o Daniel Vorcaro, em que pedia valores para financiamento do filme, do Dark Horse, filme sobre o seu pai, o ex-presidente Bolsonaro. De lá para cá, houve uma mudança no quadro Pesquisas de Opinião, e eu quero citar aqui a pesquisa publicada com exclusividade pela Agenda do Poder, realizada pela Vetor Arrow, do querido amigo Rodrigo Betlin, mostra que o Flávio desceu 12 pontos percentuais num cenário de segundo turno, no enfrentamento direto com o presidente Lula. Ou seja, ele que já estava numericamente à frente do presidente, em empate técnico, mas já 1 ou 2 pontos à frente do presidente, agora está 12 pontos atrás do presidente, de acordo com a Vetor Arrow. E também no primeiro turno, ele estaria 7 pontos atrás do presidente, que estaria com 37 e o Flávio agora com 30. Ou seja, mudou. Agora, essa mudança é definitiva? O que você acha? Qual é a sua análise? O Flávio Bolsonaro vinha muito bem. E com uma campanha, de certo sentido, amadora, né? Sim. Não era uma campanha bem estruturada. Sim. Ele herdava a transferência de votos de Bolsonaro, e o Lula começou a profissionalizar a campanha de maneira mais contundente. As ações do Lula, você sente essa modificação, sim, sobretudo nos últimos 45 dias. Sim, sim. Então você junta as duas coisas. E o primeiro grande impacto contra Flávio Bolsonaro. Então, e foi um impacto muito grande, com repercussão em todas as áreas, sim, sim, sobretudo nos seus aliados. Então, você acompanha também as pesquisas como você viu o seguinte, que tinha um empate estrutural, que ali o Flávio avançava o Lula avançava outro, de acordo com o Instituto, enfim, mas todos diziam a mesma coisa. O que foi até surpreendente, Paulo, porque meses atrás, quando se discutia ainda se seria Flávio ou Tarcísio, parecia que só Tarcísio tinha capacidade de enfrentar Lula, enfim, pelo apoio que ele teria da Faria Lima, pela boa gestão que fez em São Paulo, pelo histórico profissional dele. Então havia esse entendimento que Flávio era frágil. Em 2 meses de campanha, Flávio ultrapassou o presidente Lula numericamente, o que mostrou, me surpreendeu, inclusive. Eu não esperava dele esse desempenho. Mas da mesma maneira que cresceu, agora parece que se fragilizou. Ricardo, o que nós vamos ver daqui até o final desse mês de maio e início do mês de junho, sim, como essas placas tectônicas elas vão se arrumar. Agora, não podemos negar hoje, caminhando para o final do mês de maio, que o presidente Lula está em vantagem. Essa ideia do empate estrutural foi rompida. Agora, estamos vendo também alguns movimentos profissionais de Flávio Bolsonaro.
a mudança na estratégia de comunicação e como que os aliados de Flávio Bolsonaro estão se consolidando. O que eu tenho percebido é que eles estão reafirmando a candidatura de Flávio Bolsonaro, o que não era necessário antes. Sim, sim, sim. Tá? Inclusive, o filho dele, né, o irmão dele, o Eduardo Bolsonaro, não será substituído. O próprio Bolsonaro disse, não, isso é normal, fica, ele é o nosso candidato, ou seja, eles estão tendo que reafirmar a candidatura, né, o que era algo já ultrapassado, era uma fase que se julgava ultrapassada. Exatamente, porque o início do Flávio Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro se consolidou como candidato. Então, houve uma reversão nisso. Ele está em desequilíbrio e ele está tentando reequilibrar uma disputa junto com esse momento também favorável do presidente Lula. O presidente Lula também coincidiu, dessa coincidência foi realmente... levou a um resultado desfavorável a Flávio também, porque teve um momento de maior fragilidade de Flávio acontecendo em paralelo com o momento que o presidente Lula abriu o seu pacote de bondades, né? A questão do Desenrola 2, a questão do financiamento de carros para motoristas de aplicativo, de compra e também de compras de motocicletas, ou seja, houve um casamento, quer dizer, é uma coincidência que os dois fatos, um favorável ao presidente e o outro desfavorável ao Flávio, aconteceram no mesmo momento. Pois é, e Ricardo, uma coisa que é importante é o seguinte, é evidente que a militância ligada ao presidente Lula reclamava, mas eles souberam ler as pesquisas de 2 meses atrás. Sim. Souberam ler e souberam adequar a sua ação nos estados, nos municípios. Verdade. Então, isso fez uma imagem pública diferente da campanha, não do Lula presidente, porque o Lula presidente até tem uma rejeição difusa, mas essa rejeição difusa não afetava o prestígio que ele tinha eleitoral. Pelo contrário, isso ganhou uma nova versão. O Lula entrou na campanha. O Lula efetivamente entrou na campanha, seus aliados entraram na campanha e aproveitam um momento de fragilidade de Flávio Bolsonaro que vai ter que reestruturar. Aliás, já está reestruturando a sua campanha. Há uma tese em Brasília que eu tomei conhecimento nessa semana, que diz o seguinte: para o presidente Lula, nesse momento, e essa tese é voz corrente no Palácio do Planalto, é melhor enfrentar um candidato sangrando, um candidato com fragilidade, do que uma substituição agora que seria de resultado inesperado. Digamos, se coloca Michele, ou então todos se juntam para apoiar Ronaldo Caiado. Quer dizer, isso teria um efeito que não é mensurável e pode ser surpreendente. Então, para o presidente, diante de tudo que está aí, é melhor enfrentar Flávio Bolsonaro. É isso mesmo? É isso mesmo, porque enfrentar o Flávio Bolsonaro, que pisou na realidade agora na campanha, saiu daquela coisa meio alegre desse início de campanha, que é curioso, Ricardo, ele não teve dificuldade. Não. O Ronaldo Caiado tem dificuldade no início da campanha, o Zema tem dificuldade, o Tarcísio não conseguiu ser candidato. Enfim, então e o Flávio começou com 20% em todas as pesquisas. Agora o Flávio Bolsonaro cai na realidade. E para o presidente Lula é bem melhor, porque o presidente Lula ajustou a sua rota, ajustou as velas no vento correto de campanha e esse vento derrubou o Flávio. E o curioso é que o Flávio caiu não pela artilharia do presidente Lula. Não, caiu por ele mesmo. Caiu por ele mesmo, porque realmente se esperava, e obviamente que isso ia acontecer, que no curso da campanha o PT e enfim, a própria campanha do presidente Lula fosse mirar em Flávio Bolsonaro, falando de compra de casa, falando disso, daquilo outro e tal, falando da questão de rachadinha, ou seja, se esperava que ele pudesse ser atingido pela reativação de denúncias já conhecidas no curso da campanha. Mas antes que isso acontecesse, sobreveio esse fato que é um fato novo, não é repetido, não são acusações repetidas. Teve um impacto, então, muito grande. Teve impacto grande e a postura do Flávio, as falas do Flávio Bolsonaro não foram ajustadas da hora de uma campanha, foram amadoras. Aí, hoje, a gente está no final de semana, já tem as notícias dessas trocas que são necessárias. São trocas necessárias para o Flávio Bolsonaro, mas que são positivas para o Lula. Ele trocou o marqueteiro, saiu aquele
Marcelão, que era Uhum. da agência Calix, e entrou o Eduardo Fischer, que é um profissional de marketing muito Mu competente, de trabalho reconhecido nacionalmente, né? Foi dono de uma das maiores agências de publicidade do Brasil. eu acho que esse é um alerta de que o Flávio Bolsonaro está profissionalizando efetivamente a campanha. Sim, Além de ajustar o discurso dos aliados. Os aliados começam, agora, hoje, como a gente está discutindo aqui no domingo, já ajustaram do fato que aconteceu, que derrubou Flávio, até o dia de hoje, eles já ajustaram esse discurso. é verdade. Vamos a um rápido intervalo e voltamos já já com o Jogo do Poder, hoje recebendo o cientista político Paulo Baía. Voltamos com o Jogo do Poder, recebendo aqui o cientista político Paulo Baía. Paulo, o Flávio, naquela entrevista que deu, me pareceu muito hesitante, me pareceu muito inseguro na apresentação das suas justificativas. E logo depois, ele já como vacina disse, não, me encontrei na casa de Vorcaro também, fui lá em visitá-lo, quando ele já estava com prisão domiciliar, já estava com tornozeleira, ou seja, era uma atitude que ele não deveria ter tomado, porque, obviamente, aquilo em algum momento poderia vazar. Ou seja, será que tem coisas novas ainda para serem vazadas? Porque se vier aí, como disse o bispo Malafaia, se vier mais coisas novas, vai ficar difícil para apoiá-lo. Pois é, o pessoal do Intercept tem sinalizado que tem coisa nova. Então, e essa é uma expectativa para o final de maio, início de junho, se tem coisa nova ou não. E você chamou bem a atenção para a mudança de postura do próprio Flávio Bolsonaro ao antecipar Isso. o encontro convocado. Tentou fazer uma vacina ali, já dizendo, olha, eu me encontrei Pois é, com o Vorcaro. esvaziou o impacto da notícia, embora ela está sendo muito utilizada. Explorada, exato. Mas em vazar, ele próprio, ele tenta Na verdade, ele neutralizar não um pouco. vazou, ele se antecipou Se antecipou, e exatamente. mexeu uma pedra no Exatamente. jogo do Estado de Direito. Para esvaziar um possível vazamento. Vazamento. Exatamente. Você imagina, Ricardo, se isso surge, ele dá uma entrevista, não fala isso, e depois da entrevista surge isso. Inclusive, no dia, horas antes de o Intercept vazar, o repórter do Intercept procurou o Flávio durante uma entrevista e perguntou sobre o financiamento da campanha dele pelo Vorcaro. O senhor solicitou dinheiro ao Vorcaro? Isso é mentira! Ele falou, isso é mentira, não dá nem para continuar a entrevista, você é militante político aqui, você não veio para entrevistar, você não é profissional. Bom, depois que ele disse isso ao repórter do Intercept, horas depois o Intercept vazou o vídeo, vazou o áudio. Pois é. Então, o Flávio Bolsonaro se antecipou nessa questão da visita ao Vorcaro. E, certamente, pode ser que antecipe outras questões. O ajuste político, o ajuste fino político, não só da mudança de comunicação, mas também dos aliados, do senador, que é o coordenador, fugiu o nome dele. O Rogério Marinho? Rogério Marinho, o discurso dele, a própria reação da Michele ao dizer, pergunte a ele, exatamente. neutralizando, enfim. Eu queria falar com você agora sobre um outro assunto que nessa semana ficou muito claro, ficou muito evidente, que é o crescimento do Renan Santos, o candidato do Partido Missão, o ex-MBL, ou seja, a pesquisa da Atlas Intel apontou, e a pesquisa da Ara, o Vetor, também mostrou que Renan Santos já está com 8% das intenções de voto, à frente do Ronaldo Caiado, à frente do Romeu Zema, ou seja, uma figura que não tinha projeção nacional, que faz um trabalho em rede social muito forte, e conseguiu rapidamente 8 pontos nas pesquisas. Ele é um paulista, de São Paulo, mas ele tem uma penetração muito grande, principalmente entre jovens de 16 anos, e ele bate muito em Flávio Bolsonaro. E eu vi uma coisa bem interessante, ele bate tanto em Flávio pela direita, é uma crítica que vem pelo viés da direita, mas curiosamente que quando você faz eu vi isso nas planilhas da Vetor Arrow, da pesquisa, quando você faz uma simulação para ver para onde iria o voto de Renan Santos, caso no segundo turno, vai majoritariamente para Lula. Ou seja, é um eleitor que
a princípio é de direita e que sem Renan Santos vai para Lula. É óbvio que, diante das críticas que ele faz a Flávio, fica difícil depois ele continuar com o Flávio, quer dizer, num hipotético segundo turno, né? E ele E é um tem, fenômeno. ele tem feito algo interessante nessa campanha, que é falar sobre o programa, analisar. Ele tem apresentado proposta. Aí bate muito no Flávio e no governo Jair Sim, Bolsonaro sim. e bate no Lula Lula. também, Ele bate ali. E, ao fazer isso, ele consegue circular numa área que eu não chamo de antipolítica, mas são pessoas que estão cansadas dessa situação. Esse cansaço, Dessa você detecta, bipolaridade, né? da polarização, ele consegue tentar É. bypassar a É polarização. porque tudo que se tenta, né, tudo que se fala, é que na eleição passada isso foi muito dito, e é nessa também, é que é muito difícil furar essa polarização. Eu não estou dizendo que ele tenha furado, mas ele está conseguindo um espaço que Ronaldo Caiado não consegue e Zema não consegue. Pois é, e com a juventude, que não é a maioria do eleitorado, são 11%, mas são 11%. Sim. E ele fala também para além da juventude. Ele fez um discurso muito consistente para os idosos, por exemplo, que são 25% dos Sim, eleitores. dos eleitores. Enfim, então essa questão, é evidente que você diz assim, mas ele só tem 6, 8% nas Não, mas pesquisas. à frente Mas de todos os outros. É o terceiro colocado. você tem o Ronaldo Caiado com Pô, uma estrutura 40 anos de vida pública. pública. Zema, governador De de Minas Gerais. de Pois é. Minas Gerais. Então, Atrás dele. Pois é, exatamente. Tá? Então tem uma novidade aí. Tem uma E é novidade. bom Eu acho que ficar alerta. até agora da campanha, é a primeira grande novidade da campanha, né, Paulo? É a Exatamente. primeira grande. Eu não tinha tentado para nada novo. Isso é um fato novo, Pois é. absolutamente novo. Que o Aldo não conseguiu. Não. Agora não sei se Todos esses políticos experientes que estão no jogo não conseguiram. Não conseguiram. E ele está conseguindo. Chegar a 4%, genericamente, eu não estou usando nenhuma pesquisa, Sim. mas chegar a 4% numa disputa como a que nós estamos vivendo é um sucesso. É um sucesso. Ele chegou a 8, 7 pontos, eu acho um sucesso total. E eu vi um detalhe que na região norte, eu não sei porquê, se é erro da pesquisa ou se precisa ser estudado isso, ele tem alguns estados que ele chega a 20%. Olha, No Amapá. Tem algo interessante. A Atlas, ela faz pesquisa pela internet. Isso. E é um público muito presente no Renan. No Renan, é um público do Renan, Pois exatamente. Não que a pesquisa não tenha não seja calibrada, bem calibrada pelo ponto de vista da amostragem. É bem calibrada. Mas a maneira como faz pegar o entrevistado facilita, porque é alguém que tem circulação na internet. É verdade. Tem a representatividade demográfica, eleitoral, tem tudo, mas circula pela internet com facilidade. É verdade, eu também acho, e acho que, enfim, é uma grande notícia, uma grande revelação ter ocorrido isso nesse momento. Ricardo, antes de começar os debates em rádio e televisão. Exato, os debates nem começaram, você não tem... depois que, enfim, os debates começarem, ele vai ter espaço, até por estar na terceira posição, ele vai ter espaço, ele pode crescer ainda mais e furar esse bloqueio que há para a criação da terceira via. Alguém falou, mas o Marçal... Não, ele não tem o perfil do Marçal. Não. Ele tem um perfil de sobriedade. É verdade, é verdade. Não é um segundo Pablo Marçal. Não, não é. É verdade, você tem toda a razão. Paulo, vamos trazer um pouco o nosso papo aqui para o Rio de Janeiro. Como é que você está vendo aqui a questão da sucessão estadual? Eu vou começar conversando sobre o trabalho do atual governador interino, Ricardo Couto, que está ficando à frente do governo, a despeito de nós termos uma recomposição da linha sucessória com a eleição do presidente da Alerj, mas o Supremo Tribunal Federal não decide sobre isso. Há uma liminar garantindo a permanência de Ricardo Couto e o Supremo aguarda uma posição definitiva do TSE. O TSE publicou o acórdão do julgamento, mas agora tem embargo de declaração e você sabe que esses embargos vão se prolongando, vão se arrastando e não há uma posição determinativa, final do TSE sobre o julgamento de Cláudio Castro. Uma coisa amarra a outra, o Supremo também não se manifesta. O ministro Flávio Dino disse que iria
voltar, colocar de novo, ele pediu vista, voltar com a ação tão logo houvesse a publicação do TSE, mas agora está aguardando os embargos. Isso está ficando uma novela interminável. Ricardo, havia um bochicho de bastidor que se pretendia estender essa interinidade do Ricardo governador Ricardo Couto até dezembro, ou pelo menos até outubro. O que nós estamos vendo? A campanha mais forte do Estado do Rio de Janeiro hoje é de Eduardo Paes. E Eduardo Paes está feliz com o que está acontecendo. Sim, lógico. Está feliz porque Até porque tudo isso que está acontecendo é resultante de uma ação que o PSD, o partido dele, entrou. Pois é. E, junto a isso, a campanha que seria de contraponto ao Eduardo Paes, que é do Douglas Ruas, está incomodada, porque o Douglas Ruas não tem a visibilidade de ser o governador em exercício. O projeto Douglas Ruas poderia ter sucesso ou não com dois fatores que eu acho que seriam importantes para ele. Primeiro, ele assumiu o governo do Estado. Isso poderia alavancá-lo ou não, mas poderia, abriria caminho. O segundo é o impulso através da carona na candidatura de Flávio. Se a candidatura de Flávio se fragiliza e se ele não assume o governo, fica muito mais difícil. Pois é. E um outro dado, o Eduardo Paes soube fazer uma aliança política bem-sucedida com o Washington Reis. Não dá para descartar isso. Antes, ele movimentou o tabuleiro, saiu do ex-prefeito de Nova Iguaçu e migrou para Jane Reis. Isso tem dado força ao Eduardo Paes em toda a região metropolitana, mas está se espalhando para o interior. Então, prefeitos muito ligados a Jair Bolsonaro, muito ligados a Flávio Bolsonaro, começam a sinalizar simpatia por Eduardo Paes. E o Douglas Ruas, que não é tão conhecido, não consegue ter essa projeção. E o que tem acontecido? Há uma onda favorável ao governador interino, na medida em que ele vem tomando decisões que não são decisões de interino. Exatamente. São decisões que parece que ele foi informado que vai ficar no governo até o final, porque ele está mexendo na estrutura do governo, está nomeando pessoas, formando um governo, digamos assim. Ele não tá... Mudando a estrutura do governo. Exato. Fez várias exonerações que foram elogiáveis, que são importantes, que saneou determinadas áreas do governo, o que é muito bem-vindo, mas o fato objetivo é que ele começa a nomear pessoas para a posição estratégica, dando mostras de que está formando um governo, como se fosse eleito. Um governo novo e que vai ficar até dezembro. Exato. Que não é uma interinidade. Não é. E isso tem me chamado a atenção. Ele tem tido uma segurança pública de tomar decisões no sentido de que isso não vai acabar com um outro interino. Vamos a um rápido intervalo, o Jogo do Poder volta já já. Voltamos com o Jogo do Poder, recebendo aqui o cientista político Paulo Bahia. Disputa no Senado. É uma disputa que as pessoas não chamam, não têm atenção voltada para ela, passa quase batido. A atenção fica voltada para a disputa presidencial e depois um pouco para o governo do Estado. E o Senado acaba ninguém discutindo, não tem debate, não tem quase nada. É quase sendo decidido na última hora, na última semana, que as pessoas começam a se aperceber de que há uma disputa também para o Senado Federal e aí escolhe um candidato à última hora e crava nas urnas. As pesquisas mostram aqui, eu me lembro do caso até em que a Jandira Fegali sempre ficou na frente e tal. Nos últimos 2 dias, o Dornelles ultrapassou, foi eleito para o Senado, houve uma denúncia, aí, do caso ali da carta da Diocese e tal. Tem o caso do próprio Harold de Oliveira, que ganhou de César Maia. Ganhou de César Maia na última hora, ninguém esperava. O César Maia pontuando na frente a campanha toda, e nos últimos 4 dias o Bolsonaro deu sinalizou que o Harold era o segundo nome, ele disparou e foi eleito senador. Então, ou seja, é uma disputa quase que se dá no último minuto do segundo tempo. Mas nós temos aí um quadro que mostra a Benedita, com uma boa pontuação, aparece cotada nas pesquisas. Temos o ex-governador Cláudio Castro, que aparece também bem estruturado nas pesquisas, embora tenha sido declarado inelegível. Temos o ex-prefeito de Belford Roxo, que Canela. Aparece aí como terceira posição, Canela, que colocou como suplente Rogéria Bolsonaro, a mãe de Flávio Bolsonaro, ou seja, então ele espera com Quer isso... juntar a campanha. Ele espera com isso
ser alavancado pelo bolsonarismo. Embora não seja um bolsonarista raiz, mas colocou a mãe de Flávio Bolsonaro ali para ser a sua suplente. E temos outros nomes aí sendo debatidos, e um deles que eu acho que é bastante provável que aceite a missão é o Pedro Paulo, o deputado Pedro Paulo, que pode ser um candidato do grupo do Eduardo Paes. Como é que você vê esses nomes, ô Paulo? Enfim, o que você acha? O que você aposta aí? Qual é a sua aposta diante dos nomes colocados? Não creio que surgirão novos nomes. Você tem bem situado, já amarrado, a candidatura da Benedita Silva, que tem uma boa projeção no Estado, tem uma rejeição grande, mas tem uma boa projeção. O que, para uma candidatura ao Senado, com 2 vagas disputando, não é ruim o perfil dela. Ela conseguiu um fato inédito, que ela conseguiu unir a esquerda, coisa que não houve na eleição passada. Na eleição passada você teve o Molon, André Siciliano, ou seja, e fora o candidato do PSOL, houve uma divisão. Ela conseguiu unificar a esquerda. A exceção da Mônica Benício. Do PSOL, que vai com outro nome, o PT, o PSB, o PDT, todos apoiam Benedita. Isso deu a ela uma envergadura bem maior. Pois é, e nessa envergadura, dessa aliança, também surge um nome que ainda está sendo discutido pelo PDT, que é o do Miro Teixeira. O Miro... Mas eu não sei até que ponto vai à frente ou não, mas surgiu nessa discussão. Se o Pedro Paulo se consolidar, não surge o Miro. O Pedro Paulo vem com essa força. Agora, o campo do Eduardo pode fazer um senador, né? Acho que Pedro Paulo é bem viável. Pedro Paulo aparece nas pesquisas com 11%, às vezes aparece como terceiro colocado. A Benedita está agindo rápido no sentido de ser a candidata do Eduardo Paes. Mas isso ela pode ser, mas repara bem, o eleitor do Eduardo Paes não é o eleitor da Benedita, não é petista. Tem uma boa parcela, digamos, do eleitorado do Eduardo Paes que é centro-conservador, que é mais à direita. Talvez para essa parcela do eleitorado do Eduardo, a Benedita não atenda. Pois é, e a própria composição da chapa do Eduardo Paes, que eu citei aqui no bloco anterior, da inteligência política, de neutralizar uma área mais conservadora, área de evangélico, com aliança com o Washington Reis, que a vice do Eduardo Paes é a Jane Reis, que é uma liderança importante. Esse eleitor que está dando peso ao crescimento do Eduardo Paes na região metropolitana e no interior, vê com bons olhos o Canela e vê com bons olhos o Pedro Paulo. Né? Então, nós ainda não temos muito dados mensurados, mas são os nomes que estão aí. Não vai ficar muito fora disso, não. Agora, o que você, voltando agora aqui, antes de finalizar, você acha que nós vamos ter um segundo turno na eleição para o governo ou não? Porque se Garotinho cresce um pouco, embora eu não creia que ele vai crescer muito, mas alguma coisa ele vai ter. Se você tem o Douglas Rua com 20 e poucos %, eu acho que ele vai ter, se ele tiver o engajamento dos prefeitos, o apoio do campo bolsonarista, e ele é uma pessoa muito articulada, o Douglas, ele pode crescer um pouco no primeiro turno e acabar levando a decisão para o segundo. Ou você acha que não, que Eduardo fatura no primeiro? Não, a presença, sobretudo, de Garotinho nessa campanha, e se ele consolida a Será que ele vai ser candidato? Porque tem uma pessoa disputando com ele lá no Republicanos. Você tem o André Português, que também é candidato. Enfim, o partido vai ter que decidir isso. Até agosto vamos saber isso. Até 5 de agosto a gente sabe isso. Agora, é evidente que o André Português não tem o peso que o Garotinho tem numa campanha. O Garotinho tem o peso, mas repara bem, na eleição para vereador teve 4.000 votos na cidade do Rio de Janeiro. Foi um fracasso rotundo, né? Mas você não pode descartar o Garotinho tendo aí de 7% a 8% dos votos nesse momento sem campanha. Sem campanha. E o Douglas Ruas também tem aí 10%. Com isso, eu estou sendo muito econômico nos dados. Né? Sim, lógico. Mas com esse perfil, leva ao segundo turno a campanha de governo do Estado. E o Eduardo está na faixa de 40, 38, 40. Vai ser muito É uma faixa que dá um certo conforto, mas também não garante o primeiro turno. Não dá com 49, com 50, nada disso.
Ele tem que crescer muito ainda e, ao mesmo tempo, esvaziar a campanha do Ruas e do Garotinho. Eu estou insistindo nesses dois nomes porque são os que aparecem com mais Verdade. solidez nas pesquisas até agora. Paulo Bahia, foi um prazer enorme, mais uma vez, tê-lo aqui nessa bancada, nesta noite, de domingo. Prazer enorme. Muito obrigado e conte sempre. Obrigado também a você que nos acompanhou pela rede CNT de televisão. O Jogo do Poder, como sempre, volta no próximo domingo, às 23h20. Muito obrigado pela sua audiência. Tenham todos um bom final de domingo, uma boa semana e até lá.